Agora no Falando de Vida, uma palavra de paz, amor e esperança. Momento de reflexão. Momento de reflexão, louvado seja o Senhor por essa oportunidade. É muito bom falar de Deus, Adaías, ouvinte. Pra mim é muito bom falar de Deus. Eu amo falar de Deus. Só que quando você fala de Deus, você atrai o poder de Deus. Mas quando você fala com Deus, você atrai a presença de Deus. Quando você fala de Deus, você atrai o poder de Deus. Mas quando você fala com Deus, você atrai a presença. O poder de Deus é diferente da presença. Como assim, Albeni? Como assim, Adaías? Você pode trabalhar no poder a vida inteira e nunca conhecer a Deus. Porque não é o poder de Deus que te transforma simplesmente, é a presença. Por isso que tem gente que trabalha debaixo do poder de Deus e vai para o inferno. É uma pena, infelizmente. Eu posso afirmar isso. É por isso que diz a palavra do Senhor, não é isso que eu vou falar, mas veio ao coração, Lucas 13:27, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E como? As pessoas curando no nome do Senhor, fazendo isso, fazendo maravilhas. Jesus tem a coragem de dizer isso, Adaías: apartai-vos de mim, vocês estão praticando iniquidade no meu nome. Por quê, meu irmão? Porque o Senhor fala isso muito duramente aos nossos corações. Porque para Deus não importa o que você faz, mas para quem você faz. Qual é a motivação do seu coração? É muito certo que você pode estar fazendo a coisa certa com a motivação errada. Então nós precisamos analisar. Mas eu quero ler Levítico capítulo 6, versículo 12, uma coisa que vai trazer discernimento é um batismo de entendimento. A Bíblia também fala, Mateus 13:19, alguém ouvindo o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba, arrebata a semente que foi semeada. Então podemos ouvir coisas boas, sabe, falando de Deus. Você pode escutar o programa aqui já faz uns 3, 4 anos, 5 anos e não entender o propósito de Deus para sua vida. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão distraídas demais, Adaías. Hoje a gente vive em uma geração que vive distraída, é muito entretenimento. O diabo, ele tem tirado muita gente da presença de Deus usando o entretenimento. E eu estou muito feliz, louvado seja o Senhor, por entender um pouquinho daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E às vezes a gente ouve as pessoas falar assim: faz tempo que eu não sinto a presença de Deus, eu não estou fazendo isso, aquilo, porque eu não senti mais a presença de Deus. Eu conversei com um rapaz, um jovem que me falou acerca disso, que ele não sentia mais a presença de Deus como ele sentiu lá no início. Mas na verdade ele está equivocado, porque a presença de Deus, meus irmãos, a gente não sente, a gente conhece. Fé é para conhecer a Deus, não é para sentir. Porque a presença de Deus, ela vai além dos meus sentimentos. Porque ele não se manifesta na minha alma, ele se manifesta no meu espírito. E o espírito, ele não sente, ele sabe. Então, evangelho é além da minha emoção. O evangelho, ele não é movido por emoção, é por convicção. Vá guardando aí. Não era nem isso, mas enfim. E a Bíblia vai dizer aqui, Levítico capítulo 6, versículo 12: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. Olha o meu papel e olha o seu papel. Agora eu vou te dizer, eu não posso produzir, Adaías, nós não podemos produzir aquilo que Deus está mandando a gente atrair. Esse fogo aqui que veio sobre o tabernáculo, eu estava me perguntando, depois eu li, eu entendi. Esse fogo não foi nenhum homem que produziu, esse fogo, ele veio do céu, ele caiu direto do céu para o tabernáculo e ficou aceso no altar. E o Senhor ordena aqui através de Moisés, em Levítico 6, e diz, né, o fogo, ele está sobre o altar, ele arderá ali, mas vocês têm que fazer um papel. Vocês vão toda manhã cedo colocar lenha sobre esse altar. Então eu entendo que nós nascemos com o fogo de Deus, todos nós. E tem uma coisa que acende esse fogo, que faz esse fogo crescer, são essas lenhas que nós, como cristãos, precisamos
zelar, precisamos guardar. E onde é que eu guardo isso? É no meu a sós com Deus. É quando eu leio a minha Bíblia, é quando você ouve uma palavra dessa e pratica. Porque às vezes a gente está ouvindo palavra hoje no YouTube, nas redes sociais, a gente tem muita palavra de Deus. Muita palavra de Deus. Mas a gente vê que não está transformando. Será que a palavra perdeu o poder? Não, é porque as pessoas estão entretidas, estão acomodadas, e é muito certo que alguém pode ouvir o evangelho e não aceitar. Eu creio em uma graça resistível, porque Deus, ele fez a parte dele, está consumado, agora eu preciso fazer a minha. Deus não vai me obrigar. Eu preciso me acordar cedo e levar lenha sobre o altar, porque diz que o fogo pode apagar. Eu posso apagar esse fogo quando eu sei que aquilo é pecado e continuo pecando. Eu entristeço o Espírito Santo quando eu sei que eu tenho que fazer o certo e faço o errado. E aqui a palavra está dizendo que o fogo, ele está sobre o altar. E diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Então qual é o meu papel? Todas as manhãs a Bíblia está dizendo: o sacerdote levantará e colocará lenha sobre ele. Então, meu irmão, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Não é viver simplesmente querendo buscar o poder de Deus. Glória a Deus, eu oro para que Deus me encha de poder. Mas para que você quer poder? Tem gente que quer poder, Adaías, para ficar sentado no sofá, assistindo o programa, depois outro. Deus, ele tem um propósito. Se ele derrama uma unção sobre a sua vida, não é para você ficar calado, meu irmão. É para você ir levar a palavra onde quer que você tenha oportunidade. Aí o que acontece hoje, que eu vejo muito, isso aqui vai para talvez alguns líderes que estão me ouvindo, que estão ouvindo a gente, que tem muita gente atrás de púlpito para falar de Deus. Mas escuta só essa aí. Se você nunca ouviu isso, escute hoje. Exclusivo aqui pelo programa Falando de Vida. O fogo, ele não arde no púlpito, ele arde no altar. E só corre atrás de púlpito quem não tem altar. Porque quem tem altar faz de qualquer lugar o seu púlpito. Eu tive a oportunidade, eu faço isso. Às vezes eu trabalho com vendas, com entregas, eu paro na casa de um irmão para conversar, eu faço ali o meu púlpito. Por quê? Porque eu tenho um altar na minha casa. Não estou falando isso soberba, a gente tem que se conhecer em Deus. Isso não é soberba, é se conhecer. E o que eu percebo hoje, tem muita gente nos púlpitos que não tem altar. Tem gente que chora muito no púlpito, mas saiu do púlpito, as lágrimas sumiram. Será que isso não é um evangelho maquiado? Será que isso não é um evangelho forçado? Então eu percebo que falta lenha, nós temos percebido isso. E louvado seja Deus que tem muitos lugares que a gente vê realmente o fogo de Deus ardendo e crescendo. Porque esse crescimento, claro, Deus é que dá o crescimento, mas Ele quer nos usar, meu irmão. Ele quer nos usar e a gente precisa fazer como Ele ordena aqui, levantar cedo, levar sobre o altar lenha, para que o fogo venha crescer. Nós somos braseiros de Deus, nós precisamos estar conectados. Isso eu falei hoje na oração de manhã na minha congregação, a qual eu faço parte. Falei exatamente isso e essa palavra continuou e por isso eu estou trazendo para você. Eu sei que tem muita gente que tem um zelo natural, mas não tem uma violência espiritual. Como assim? Me explica isso, eu vou te explicar. Tem gente, Adaías, que busca Deus na igreja, num ciclo de oração, amém. Enquanto tem gente olhando, ele ora muito. Mas quando tá só ele e Deus, que é para ele ser agressivo no espírito, ele é só um vaso vazio. É uma diferença. Às vezes você é zeloso apenas no público, mas no a sós com Deus, que é só você e Deus, que se chama intimidade, você não tem uma agressividade no espírito. E nós precisamos ser zeloso pelo Espírito de Deus. Você zela do Espírito de Deus no teu a sós, não é em público, porque a intimidade
no público, isso não é intimidade, isso é pornografia, é avareza, não, pode ser outra coisa, mas não é. Você precisa ter intimidade, é você e Deus. Eu vejo que nós precisamos, o que a igreja brasileira, o que a igreja de Bragança, o que nós precisamos é do nosso a sós. É o que o meu pastor sempre me cobra, é o culto doméstico. A igreja, ela tem que começar em casa. O culto no domingo, ele não começa no domingo na igreja, ele começa na sua casa. É quando você renuncia o futebol, é quando você renuncia, não vou assistir hoje a TV. Por quê? Porque você quer uma intimidade. Faça um propósito, hoje eu não vou pegar o celular tantas horas, porque eu quero ir pro culto hoje com a mente mais fresca, para receber a palavra de Deus e para doar e para levar um culto, um pensamento voltado ao Senhor. Mas às vezes você passa o dia todo na televisão e vai para o culto e quer receber de Deus o quê? Se na sua mente, no seu HD está cheio de WhatsApp, de Facebook, de programação, de jogo, você não para, você não pensa, você não... Às vezes passa o domingo todo, nem pensa em Deus, pensa apenas nos teus prazeres e o fogo vai se apagando. Então, meu irmão, o convite é que esse fogo que Deus colocou em você, Ele quer que você zele deste fogo. Então, é o convite, zele por este fogo. Isso aqui é uma palavra voltada a você que já tomou uma decisão por Jesus. Mas você que ainda não tomou uma decisão por Jesus, você está tendo a oportunidade de entender que você nasce com isso. Existe um fogo santo em você. E toda vez que você ouve a palavra, por mais que você esteja em pecado, esteja em adultério, esteja em prostituição, esteja roubando o seu patrão, por mais que você esteja fazendo qualquer coisa dessa, você sabe o certo. Você sabe o certo. Aquela lei que era impressa, ela está dentro de você, diz o profeta Jeremias. Ela está no teu coração. Então, quando você ouve uma palavra dessa, o teu coração começa a pulsar mais forte. Porque é o fogo que está acendendo, esse fogo que traz justiça, e você começa a receber o domínio do Espírito Santo, e você vai ter a audácia de dizer, não, eu preciso confessar, eu preciso confessar um Jesus que morreu por mim, eu preciso de transformação. Esse é o propósito da palavra, que você possa ser um altar do Senhor. O Senhor quer habitar em você, você é o lugar que o Senhor quer estar. Então, meu irmão, você que já tem um encargo, você que já é líder na igreja, não corra atrás de púlpito, corra atrás do altar. Inclusive, nesses dias eu entendo que Deus vai tirar muitos líderes do púlpito para o altar secreto, para que lá na frente não venham apostatar, porque tem muito irmão que liderava, que tem caído, que tem se desviado, que tem até apostatado da fé. Por quê? Porque não tinha um altar, só tinha púlpito. Então que o Senhor pegue você...